Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo, vamos falar sobre o sistema genital feminino, os órgãos que compõem esse sistema, explicar sua fisiologia e, no final, iremos abordar uma doença relacionada a esse tema. Venham conhecer! Primeiro, nós vamos falar sobre a anatomia dos órgãos internos. O primeiro órgão que vamos mencionar é a vagina. A vagina é o órgão genital feminino interno, mais superficial e se estende desde o útero até a vulva, possuindo entre 10 e 15 centímetros de comprimento. Esse órgão ele possui três funcionalidades: a menstruação, que vamos explicar melhor mais para frente, a relação sexual ou cópula, que ocorre com a finalidade de estimulação sexual ou reprodução, e o parto normal. Os próximos órgãos que vamos citar são as tubas uterinas. São um par de órgãos musculares que se estendem dos cornos uterinos até a parte superior dos ovários. Esses órgãos eles são responsáveis pela fertilização do óvulo e pelo transporte do zigoto até o útero para ocorrer a implantação. As tubas são divididas em regiões. As fímbrias, que são essas franjinhas próximas aos ovários. Elas ajudam na locomoção e transporte do óvulo pelas tubas uterinas. O infundíbulo, que é a parte distal da tuba uterina. A ampola, que é a parte mais longa e mais larga da tuba uterina. Além disso, é o local mais comum de fertilização. E por fim, o istmo, que é a parte mais estreita da tuba uterina. O próximo órgão que vamos citar é o útero, que é um pequeno órgão muscular para o qual o embrião é criado para se desenvolver. Apresenta formato semelhante de uma pera e é dividido em três partes. O corpo do útero, que é a parte principal do útero, está ligada às tubas uterinas através de dois cornos uterinos. A região superior, que é chamada de fundo do útero, e a porção que se abre na vagina, que é denominada de colo uterino. O útero é parcialmente revestido pelo peritônio, que é uma membrana de proteção. Vamos finalizar os órgãos internos falando dos ovários. Os ovários são as gônadas femininas e equivalem-se aos testículos masculinos. Eles liberam um óvulo com o propósito de fertilização. Além disso, eles agem como glândulas endócrinas e secretam vários hormônios necessários para a fertilidade, menstruação e maturação sexual das mulheres, como, por exemplo, estrogênio e progesterona. Cada ovário está localizado em uma fossa ovariana da pelve verdadeira, ao lado do útero e inferior a cada uma das tubas uterinas. Agora vamos falar sobre os órgãos externos. A genitália externa também é conhecida como vulva e é formada por alguns órgãos que se localizam no períneo. Eles incluem o monte pubiano, que é uma massa de tecido subcutânea adiposo localizado anteriormente à sínfise púbica. Os grandes lábios, que são duas dobras cobertas por pelos pubianos, que se estendem desde o monte pubiano até o períneo. A fenda entre os grandes lábios é chamada de fenda da vulva. Os pequenos lábios, que são duas dobras finas e sem pelos, encontradas entre os grandes lábios. Eles cercam o vestíbulo vaginal e seus orifícios uretral e vaginal. E o vestíbulo, que é a região entre os pequenos lábios. Esta área contém o orifício vaginal, a abertura da uretra e as aberturas dos ductos excretores das glândulas vestibulares. Existem três tipos de glândulas que se abrem no vestíbulo. As vestibulares maiores, que são encontradas de cada lado do vestíbulo e servem para lubrificar a vulva durante a relação sexual. As glândulas vestibulares menores, que estão localizadas entre os orifícios uretral e vaginal, e os bulbos vestibulares, que são um par de tecidos eréteis que se estendem de cada lado do vestíbulo e se unem na frente do orifício uretral. No ósseo da vagina, geralmente em mulheres virgens, existe uma prega fina que tampa parcialmente o ósseo, conhecida como ímen. E por fim, o clitóris, que é um órgão erétil com grande quantidade de terminações nervosas sensitivas que atuam exclusivamente na estimulação sexual. Vale ressaltar que as mamas também são consideradas como parte do aparelho reprodutor feminino. Em relação à fisiologia, podemos acrescentar alguns tópicos muito importantes, como a ovulação, a fecundação, a menstruação e a menopausa. A ovulação é o nome utilizado para definir o momento do ciclo menstrual em que o ovário libera o óvulo. Neste momento, o óvulo está pronto para ser fecundado. Esse fenômeno normalmente acontece durante o ciclo menstrual de mulheres saudáveis. Se durante a ovulação o óvulo for penetrado por um espermatozoide, acontece o que chamamos de fecundação, gerando um embrião e dando início a uma gestação. No entanto, se o óvulo não for fecundado, haverá o processo de atresia do corpo lúteo e a menstruação. Já a menstruação pode ser definida como o processo final do ciclo menstrual, que tem como objetivo deixar o nosso corpo prontinho para engravidar. Durante uma das fases do ciclo, caso não haja fecundação, ou seja, a mulher não engravide,
o endométrio, espécie de cobertura interna do útero, fica mais espessa para receber possivelmente um bebê. Acaba se descamando. Então, os resíduos dele são liberados pelo organismo através do sangramento vaginal, que é a menstruação. Por isso, ela marca o fim do ciclo, já que a descamação do endométrio é a última parte do ciclo e o reinício do processo. E, por fim, a menopausa, que corresponde à última menstruação. Ocorre, em geral, entre os 45 e 55 anos. O termo menopausa é muitas vezes utilizado indevidamente para designar o climatério, que é a fase de transição do período reprodutivo para o não reprodutivo da vida da mulher. Ao falar dos sintomas da menopausa, algumas pessoas podem encará-la como um problema de saúde. E apesar de poder apresentar dificuldades, o climatério é um período importante e inevitável na vida da mulher, devendo ser encarado como um processo natural e não como doença. Para muitas mulheres, a chegada da menopausa provoca irregularidades menstruais. Outros sintomas também característicos são as ondas de calor, alterações no sono e na libido. Essa imagem a seguir é interessante, pois ilustra o momento em que o endométrio se descama, ocorrendo a menstruação. Por fim, sobre patologia, vamos falar sobre a síndrome do ovário policístico. Essa síndrome é um distúrbio endócrino relacionado ao sistema reprodutor feminino. Ela provoca alteração dos níveis hormonais, levando à presença de cistos, que são pequenas bolsas que contêm material líquido ou semissólido nos ovários, e fazem com que eles aumentem de tamanho, podendo causar problemas simples. A diferença entre cisto no ovário e ovário policístico está no tamanho e no número de cistos. A sua causa ainda não foi totalmente esclarecida. A hipótese é que ela tenha uma origem genética e estudos indicam uma possível ligação entre a doença e a resistência à ação da insulina no organismo, gerando um aumento do hormônio na corrente sanguínea que provocaria o desequilíbrio hormonal. Além disso, pode apresentar problemas nas glândulas hipotálamo, hipófise e adrenal, produzindo maior quantidade de hormônios masculinos. Isso ocorre principalmente em mulheres com idade entre 30 a 40 anos. A falta crônica de ovulação ou a deficiência dela é o principal sinal da síndrome. Em conjunto, outros sintomas podem ajudar a detectar essa doença, como atraso na menstruação, aumento de pelos no rosto, seios e abdômen, tendência à obesidade, sendo que o ganho de peso piora a síndrome, acne, provocada pela maior produção de material oleoso pelas glândulas sebáceas, infertilidade, queda de cabelo e depressão. Em relação ao diagnóstico, o médico algumas vezes já consegue obtê-lo a partir da história e do exame físico. Porém, existem diversos exames que auxiliam no diagnóstico da síndrome. Pela ecografia e laparoscopia pélvica, é possível observar a dilatação do clitóris e dos ovários. O exame de sangue auxilia na verificação dos níveis de hormônios, como estrógeno, folículo estimulante, luteinizante, testosterona, tireoide e prolactina. Essa síndrome pode contribuir para o surgimento de muitas doenças, como diabetes, alterações do colesterol, aumento do peso e da pressão arterial, podendo até causar câncer de útero se não for adequadamente tratada. Como se trata de uma doença crônica, o tratamento da síndrome objetiva a melhora dos sintomas. Tudo depende dos sintomas que a mulher apresenta e do que ela pretende. Cabe ao médico e à paciente a avaliação do melhor tratamento, mas para isso é fundamental questionar se a paciente pretende engravidar ou não. Os principais tratamentos são anticoncepcionais orais, lembrando sempre da importância de consultar regularmente o ginecologista, antidiabetogênicos orais, cirurgia em casos extremos, dieta e atividade física e, por fim, indução da ovulação, caso a paciente pretenda engravidar. Então é isso, pessoal. Esperamos que tenham entendido e gostado do vídeo. Obrigada!